Hoje, aqui no Projeto Eleições do Portal NG Plus, nós vamos conversar com o candidato a deputado estadual pelo PSD, delegado Ulisses Gabriel. Delegado Ulisses Gabriel, 7 minutos a partir de agora. Qual a sua principal bandeira como candidato a deputado estadual? Nicola, minha grande bandeira é a segurança pública. Mas antes, eu gostaria de me apresentar para todas as pessoas que verão essa entrevista. Eu sou delegado de polícia, sou natural de Turvo, tenho 36 anos e nunca fui político. É a primeira eleição da qual eu participo. Minha mãe é professora há 48 anos, meu pai foi caminhoneiro por 25 e hoje, há 36 anos, tenho uma pizzaria em Turvo, onde eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade e depois, aos 12, comecei a tocar a cozinha da pizzaria. Passei no vestibular, com 22 anos eu me formei em Direito e com 23 eu passei no concurso para delegado de polícia. Saí de Turvo, acabei parando em Orleans, que foi a terra onde conheci a minha esposa, Taine Librelato, e hoje nós temos uma filha que é o nosso maior tesouro, chamada Maria Eduarda. Em Santa Catarina eu comecei a constatar que os índices de violência aumentam 10% ao ano. E em Santa Catarina é mais fácil entrar com droga, arma, carros roubados, do que com uma perna de salame ou um pedaço de queijo. Porque tem 73 barreiras sanitárias da SIDASC e não tem nenhuma barreira de segurança pública. Além disso, em Santa Catarina, nós temos 5.800 indivíduos que têm mandado de prisão e estão nas ruas, porque não há vagas no sistema prisional. Esses indivíduos, aproximadamente 20 por município, porque são 295 municípios, causam um prejuízo à sociedade porque as pessoas estão presas em casa e os criminosos soltos pelas ruas. Nós temos que dar um choque na segurança pública e fazer com que a liberdade, que é uma garantia constitucional, possa ser devolvida à população. Então, uma grande bandeira é a segurança pública, é o resgate de uma liberdade que nós sempre tivemos e hoje nós não temos mais. E aliada à questão da segurança pública, porque sem segurança nós não temos presente e sem educação e cultura nós não temos futuro, é importante que nós pensemos no investimento na educação. Eu sempre cito, se um médico fizesse uma cirurgia no século XIX, é bem provável que o paciente morresse. Se ele faz uma cirurgia hoje, é bem provável que ele vá sobreviver. Mas só que na segurança e na educação não aconteceu um desenvolvimento. Se faz segurança como se fazia no século XIX. Se dá uma aula como se dava no século XIX. Então, 2 pontos importantíssimos da nossa sociedade, que são a segurança e a educação, têm que receber um choque de investimentos, porque não se faz milagre. É importante nós atuarmos nesses 2 segmentos. E é claro que há muitas questões pontuais, em especial os privilégios dos políticos. Um deputado estadual, além do seu salário, ele tem direito ao auxílio moradia de quase R$ 4.300. Tem direito a um vale alimentação de R$ 1.500. Tem direito de gastos ilimitados para tratar da sua saúde particular. E um político gastou R$ 3,5 milhões para tratar a sua saúde particular. Mas ainda nessa questão da segurança pública, a gente viu recentemente no Fantástico, na Rede Globo, falando que Santa Catarina tem a melhor segurança pública do Brasil, Jaraguá do Sul é um exemplo para o Brasil. Onde que a gente está errando? Sim, na verdade, há uma segurança de qualidade, mas os índices de 2014 a 2017 mostram que a criminalidade tem aumentando e os homicídios aumentaram aproximadamente 10% ao ano nesse período de tempo. Então, nós precisamos focar na questão das fronteiras, ter um controle mais rígido das fronteiras, porque as organizações criminosas, elas vivem do tráfico e, por consequência, elas trazem a droga e as armas que servem para através do poder bélico, constranger os seus criminosos e tentar constranger a polícia. Então temos que focar nessas fronteiras. Depois criar uma diretoria estadual de combate ao crime organizado, porque a grande maioria dos crimes são praticados por organizações criminosas. E além disso, temos que não só prender os autores dos crimes de homicídio, mas identificar os mandantes, que via de regra são
da organização criminosa. E atuarmos também fortemente no combate ao tráfico, porque enfraquecendo o tráfico, sim, enfraquece a organização criminosa, e atuarmos também numa situação dos crimes patrimoniais, porque hoje esses organismos criminosos estão focando em furtos e roubos para arrecadar grandes fortunas e comprarem mais armas e drogas para fins de financiamento da organização. O Sul trouxe recentemente o SAER para cá, nós temos um helicóptero, tivemos muitos problemas com segurança pública nos últimos 3, 4 anos atrás. O que ainda falta para a região de Criciúma, para o Sul, na área de segurança pública? É efetivo de PM, é efetivo de Polícia Civil, que o senhor conhece também? Eu atuo há aproximadamente 12 anos na área de segurança pública e desde 2000 eu já tenho um relacionamento com o Poder Judiciário porque comecei como voluntário lá no Fórum de Turvo. O grande problema que se deve levar em consideração é a falta de investimento tecnológico, porque é necessário investimento tecnológico para tornar mais eficiente e aplicar mecanismos de gestão privada na gestão pública da segurança pública e focar-os no efetivo. Hoje nós sabemos que uma grande parte da polícia está em serviços burocráticos. Nós temos que fazer essa inversão, colocar os policiais para atuar nas ruas, em especial a polícia militar, fazendo o preventivo. E a Polícia Civil focada não no serviço burocrático, mas também no serviço de repressão ao crime. E precisamos aumentar o efetivo. Mas para aumentar o efetivo temos que diminuir cargos comissionados do Estado. Com a diminuição de cargos comissionados, nós conseguimos nomear mais policiais sem onerar a folha. E além do que, é possível nós fazermos uma gestão integrada entre as polícias, que tem que ocorrer a integração, através de um sistema de meritocracia e remuneração por serviço prestado, ou por diminuição da criminalidade, para que ambas trabalhem como se fosse um programa de participação em resultado, e aí trabalhem em conjunto, em parceria também com o Poder Judiciário e o Ministério Público. Mas nós temos que atuar com muita dureza contra o crime, porque sem segurança, eu e qualquer pessoa que vê essa entrevista não tem presente. Agora, sem educação e cultura, nós não temos futuro. Candidato, nós temos mais 30 segundos para você conversar com os nossos internautas. Muito obrigado a todos os internautas, eu peço seu voto, pesquise sobre a minha vida. Se tiver alguma coisa errada, não vote em mim. Agora, se você entender que tem coisas boas, vote em mim e me ajude nessa eleição. Hoje aqui no Projeto Eleições do Portal MG Plus, nós vamos conversar com o candidato a deputado estadual pelo Partido Progressista, pelo Progressistas, Zé Milton Schaeffer. Deputado, concorrendo à reeleição, qual vai ser a sua principal bandeira nesse terceiro mandato, buscando esse terceiro mandato? Olha, nós vamos agregar principalmente a questão de geração de oportunidades, né? Nós queremos atacar muito no terceiro mandato a questão da criação de incentivo, aproveitar as universidades do sul do estado na questão da inovação tecnológica. Nós entendemos que temos aqui um nicho para ser criado no sul do estado, de oportunidades que nós temos perdendo, nós temos todo um cenário montado e comparado com outras regiões do estado nós estamos atrasados nisso. Pretendo me dedicar nessa área, buscar informações, parceria, nos articular com as instituições, desde a universidade até associações comerciais, para criar um ambiente, né, de empreendedorismo nessa área da tecnologia e da inovação. Criciúma reivindica há alguns anos já o seu centro de inovação, o Voz Única da SIC, da FACISC, mostra isso também. Como um deputado pode ajudar a sair do papel esse centro de inovação? Sem dúvida nenhuma, o deputado, além de representar toda essa região, né, nós podemos criar leis, pressionar as entidades governamentais e temos argumentos para isso, né? O desenvolvimento não só da região de Criciúma, como também do extremo sul catarinense, nessa área, deixa muito a desejar se compararmos com Florianópolis, né? Nós temos as grandes oportunidades, o emprego do futuro será um emprego tecnológico, e nós temos essa visão, temos que começar agora, e como deputado eu vou articular todas as instituições. Eu sou conselheiro da FAPESC, que é uma fundação de pesquisa do estado de Santa Catarina, que articula com todas as universidades, e vamos usar todo aquilo que pudermos do nosso mandato, da Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia, da qual já fui presidente, para pressionarmos o governo e articularmos. Acho que o grande papel, Nicolas, vai ser de criar um ambiente, né, de empreendedorismo nessa área e de incentivo dentro das universidades, mas também dos egressos das universidades, para criar um ambiente de negócio. Acho que é uma questão de começar isso, e eu tenho certeza que será um novo nicho de emprego e de oportunidades para nós aqui do sul catarinense. A gente está vivendo um novo momento em que a distância da região de Araranguá, da região de Criciúma e da região de Tubarão diminui
diminuiu por causa da BR-101 e por causa também do esforço político para não criar mais essa rixa entre as regiões. Como o senhor pensa essa questão do desenvolvimento do Sul, questão de infraestrutura também? Olha, facilita muito quando nos articulamos com as instituições, com as associações comerciais, com todas as associações de municípios, dos prefeitos. Eu já fui prefeito, fui presidente da FECAM e sei do poder suprapartidário que tem esses movimentos. E o que nós vivemos nesse mandato foi a união de todos os deputados estaduais do Sul, a famosa bancada do Sul, onde pleiteamos várias ações, conquistamos muitas, outras ainda temos para conquistar, mas eu acho que a articulação política junto com as instituições e principalmente a bancada de deputado estadual do Sul trabalhando numa mesma direção, tem feito a diferença. Fez a diferença em diversas ações, está aqui a Serra da Rocinha que está em andamento, a própria obra da Via Expressa Sul, foi um sonho que ninguém abandonou ao longo da sua história, né? As questões dos nossos grandes hospitais regionais, Araranguá, Criciúma e Tubarão, e também, obviamente, que o ambiente de negócios, eu acho que com essa articulação nós vamos estreitar, e na verdade as prioridades de uma região se confundem muito. E nós precisamos equilibrar o desenvolvimento das 3 micro-regiões, criando oportunidade nas 3 para termos um desenvolvimento integrado. E aí eu apoio integralmente, né, o projeto Voz Única, né, em que, para se discutir um plano de desenvolvimento regional envolvendo aí todo o sul de Santa Catarina. O Partido Progressista tem 5 candidatos a deputado estadual no sul do estado. O senhor Valmir Comim, PP Colasso, a senhora lá a Silvia lá de Arroio do Silva e o Lei Alexandre. Isso não é perigoso para o partido? Isso é uma grande oportunidade, né, de criar líderes. Nosso partido é um partido aberto, né, que busca espaço na sociedade. São 5 candidatos, cada um dentro do seu nicho político, mas são lideranças expressivas que merecem aí uma oportunidade. Eu entendo de que o partido vai crescer com isso. Nós temos também a candidatura do deputado Leodegar Skoski, a federal, junto com a nossa e com os demais companheiros. Eu entendo que o Partido Progressista está oferecendo o que ele tem de melhor para a sociedade do sul catarinense, com o objetivo de contribuir com as pessoas e também com o desenvolvimento regional. Qual foi o maior aprendizado que o senhor teve como prefeito e que traz para a Assembleia e perpetua ainda buscando o 3º mandato? O que me motiva, Nicolas, é trabalhar com gente, trabalhar com pessoas. Esse é o meu forte, né? Eu me elegi deputado na Prefeitura de Sombrio, nós conseguimos vários indicativos sociais. Um deles, né, foi a questão da geração de emprego. Eu recebi o prêmio Prefeito Empreendedor do Sebrae a nível nacional. Também reduzimos a mortalidade infantil de 24 para 1.000 para 4 para 1.000 em 6 anos de governo na Prefeitura. Isso é se preocupar com as pessoas, né? E eu recebi, por causa disso, o prêmio da Unicef também de Prefeito Amigo da Criança. E sempre o que marca a diferencial do deputado Zé Milton é um mandato de portas abertas, junto das comunidades, interagindo com as pessoas. A energia que me movimenta na política é a oportunidade de melhorar a região que a gente mora, mas acima de tudo melhorar a vida das pessoas. É isso que me faz sair todo dia de casa com energia, conversar, aprender com as pessoas e obviamente que colocar o nosso mandato, os 4 anos, né, com muita intensidade, trabalhando nessa diretriz na Assembleia Legislativa, criando leis de inclusão social, lutando por projetos de desenvolvimento regional, defendendo a agricultura e os agricultores, principalmente a agricultura familiar. Eu sou engenheiro agrônomo, sou ligado a essa área, defendendo aí a questão da geração de oportunidades de emprego no sul do estado, e nós vamos focar também muito, nós precisamos avançar muito na questão segurança pública, e aí eu também quero dedicar o meu mandato nessa área, porque eu entendo que nenhuma conquista, ela será totalmente válida se ela não vir acompanhada do teu direito, da tua liberdade de ir e vir no horário e aonde você quiser. E eu vou trabalhar muito nesse próximo mandato para garantir isso, para a juventude, para os estudantes, para os chefes de família, para que nós tenhamos paz e tenhamos realmente fazer de Santa Catarina o estado mais seguro do Brasil. Aquilo que couber, Nicolas, ao mandato de um deputado estadual, em termos de articulação, de poder, de propor leis, nós vamos fazer para contribuir, para melhorar cada vez mais a nossa segurança pública. Candidato, mais 20 segundos para você conversar com os nossos internautas e pedir o voto.
Olha, eu quero aqui agradecer, né, ao portal, à NG Plus, a você pela oportunidade, obviamente que me apresentar como uma alternativa de uma pessoa que faz política com decência, com honestidade, que tem planos muito definidos. Eu coordeno e presido a Frente Parlamentar de Defesa dos Hospitais Filantrópicos, sou o presidente da FRENCOP, que defende o cooperativismo de Santa Catarina, trabalho a inclusão social através das pessoas com síndrome de Down, tenho muita articulação nessa questão do microempreendedor individual, de gerar oportunidade no empreendedorismo, e por isso me apresento aqui, me colocando à disposição e pedindo o apoio, né, de todos os nossos amigos internautas, uma oportunidade, me sinto preparado e com energia para fazer um mandato que faça a diferença. Você tem ideia do que faz uma universidade? Universidade é conhecimento, é formação acadêmica, pesquisa, inovação, integração, debate, solidariedade. É inclusão social, digital, real. É desenvolvimento de ideias e de tecnologia. Um lugar para ver o mundo com outros olhares. Universidade é lugar de pessoas, gente que sonha e realiza. Um lugar que promove uma das melhores coisas que a humanidade tem: usar sua inteligência para melhorar o mundo. Universidade é lugar de despertar talentos, lugar de promover sorrisos, pensar num mundo novo, um lugar construído de forma coletiva, uma espécie de protótipo do amanhã. Universidade é experiência, uma experiência de vida e uma experiência viva. Viva a Unesc, há 50 anos, a nossa universidade. Hoje aqui no Projeto Eleições do Portal NG Plus, nós vamos conversar com o candidato a deputado federal pelo PSB, Israel Rocha. Israel, 7 minutos contando a partir de agora. Qual a tua principal bandeira como candidato a deputado federal? Nicola, acredito que a gente tem que aproximar a política das pessoas, né? A gente tem uma prioridade que é a educação de base. A gente só vai criar um Brasil mais igual quando a gente conseguir construir uma educação de qualidade na base. E aí a educação de qualidade ela tem 3 pontos, né? Uma é o prestígio para o professor, formação continuada para ele, esse prestígio. O segundo é a conexão da família e da comunidade junto com a escola. E a terceira é uma decisão consciente de investimento do poder público em educação de base. A gente vai lutar por isso e a gente precisa encontrar as feridas também onde a gente pode tocar e pode realmente transformar, criando uma plataforma de construção coletiva, né? Onde a gente quebra esse paradigma que em Brasília a gente gera nossas soluções, mas na verdade é na vida das pessoas, no dia a dia, conversando com as pessoas que vivem os desafios na ponta, é que a gente vai ser um político que facilita, que faz essa mediação para que as políticas públicas sejam criadas e sejam realmente efetivas, né? Que não fica aquele político mandando uma ambulância achando que vai resolver um problema da saúde da cidade, né? E aí a ambulância não tem gasolina, não tem equipamento e foi só uma questão de marketing, né? A gente precisa entender qual é a prioridade e onde que a gente pode atuar de verdade para transformar a vida das pessoas. Você atuou num programa da ONU, é um jovem embaixador da ONU no Brasil. Que grande aprendizado que você traz para essa campanha e como bandeira também? Essa oportunidade foi incrível, assim, né? Eu participei pela 3ª vez esse ano da Conferência da Juventude da ONU lá em Nova York. Tive a oportunidade de abrir a conferência falando sobre o direito da gente ter um futuro, né? Então, essas discussões de problemas globais, também elas são discutidas para ter soluções globais, né? Como que a gente pode olhar para o Brasil, olhar para o mundo e falar, pô, a gente precisa ter ambição, né? A gente precisa olhar para o Brasil e falar assim, o que a gente tem vantagem comparado com outros países? Como que a gente pode criar uma nação realmente independente, autônoma, que a gente dê as ferramentas para que as pessoas consigam transformar as suas vidas? Então eu trago esse aprendizado de que a gente precisa da diplomacia, que a gente precisa conversar com os atores, e isso eu vou precisar conversar com todos os políticos que estão lá em Brasília, goste eu ou não, porque o meu papel é um papel de transição política. Preciso conversar com quem está lá para poder gerar as soluções. Isso é não abdicando dos meus valores, dos meus princípios, das minhas práticas, mas olhando para as pessoas que mais precisam e representando também aquilo que a gente realmente necessita, né? A gente olha para o futuro, 65%, Nicola, dos empregos nos próximos 10 anos não existem. Como que a gente prepara a nossa juventude para trabalhar naquilo que não existe? Né? A gente vê uma juventude frustrada, depressiva, ansiosa, que sai do ensino médio, não consegue emprego, não consegue entrar na faculdade, né? Quando entra, ela se frustra lá dentro. Quando pega o diploma, ela não encontra trabalho, né? E a gente tem aqui
uma universidade fantástica que é a Unesc, e a gente precisa fortalecer ela e conseguir conectar com a indústria sem colocar tanta burocracia e realmente ampliar esse trabalho. Santa Catarina vai renovar metade da sua bancada obrigatoriamente na Câmara dos Deputados. E tem a tradição de não eleger jovens. Como que você vai fazer isso acontecer de forma diferente? A gente tem que renovar nas práticas e nos princípios. Eu acredito que com a nossa campanha, que está sendo uma campanha de convidar as pessoas para participarem, eu não posso chegar aqui com tudo pronto e falar, não, esse aqui é o meu quadrado e as coisas vão se resolver assim, mas a gente tem feito uma campanha que a gente chama as pessoas para realmente participarem, para realmente gerarem as soluções junto com a gente, e aí é falando um por um, viajando o estado, falando a verdade, olhando no olho e quebrando esse paradigma que tem salvadores da pátria ou uma pessoa que vai resolver tudo. A gente vai começar a mudança e a mudança vai começar aqui em Santa Catarina. Você está em Criciúma, na região sul. Qual é a maior demanda do sul hoje que você está percebendo nessas suas viagens na região? Eu tenho viajado e escutado muita gente. A gente tem uma demanda de criar um polo regional aqui, econômico, que a gente consiga explorar a nossa região aqui do sul, onde a gente possa entregar um modelo econômico junto com tecnologia, com inovação, mas a gente tem que pensar que tem demandas ainda muito mais primárias, né? Eu estive visitando o bairro Renascer e a gente tem uma demanda por saneamento básico. Então, antes da gente falar de grandes projetos, a gente tem que resolver aquilo que é muito básico, né? Então, é esse olhar, né? É esse olhar de que qual é a prioridade. Enquanto a gente está pensando em um grande projeto, aquilo que é básico, né? Será que a gente tem que construir mais um postinho de saúde? Ou será que a gente tem que fazer aquele postinho de saúde rodar 100% da sua capacidade? É isso que eu tenho visto, uma falta de gestão, e aí uma iniciativa nossa como deputado federal é investir aqui no Sul para que a gente possa tratar o Sul como realmente uma região econômica, conectando universidade, tecnologia, mas também cuidando do básico que ainda está à mercê. Você sente algum preconceito por ser jovem participando da política? E como você vê o engajamento dos jovens na política? Show, assim, é uma experiência incrível, né? A gente mexe muito com as nossas emoções. Mas eu tenho sido muito bem recebido, assim, né? As pessoas estão cansadas dos mesmos lá em Brasília, estão cansadas de pessoas que já estão, talvez, mais tempo de mandato do que eu tenho de vida, né? E mostraram que não estão conseguindo gerar as mudanças que a sociedade pede. Uma cabeça nova, com ideias novas. Eu viajei pelo mundo, conheci outros lugares e estou realmente entusiasmado junto com um grupo. A juventude tem se conectado, a gente fez uma imersão com vários jovens de vários locais do estado e a juventude quer participar, ela só não se vê representada. E eu não sou um candidato sozinho, eu sou um porta-voz de um grupo que realmente quer transformar dentro da política. Nós temos aí cerca de 1 minuto para concluir a entrevista, para que você converse com os nossos internautas e peça o voto. Obrigado. Quero convidar vocês que estão aí em casa a me conhecerem melhor, a entrarem no meu Facebook, no meu Instagram, Israel Rocha, também no site Israel Rocha SC, me conhecerem um pouco melhor e participarem com a gente. A gente não vai fazer nada sozinho, a gente precisa da participação das pessoas na vida pública, seja no Grêmio Estudantil, no DCE, no Conselho Comunitário, mas gerando as soluções que a gente quer e tomando a responsabilidade para a gente. A gente tem que aproximar a vida das pessoas comuns com a política, e a gente precisa cobrar do nosso político muita fiscalização. E o meu compromisso é esse, conversar com as pessoas e gerar a solução junto com as pessoas. Obrigado, Zé. Muito obrigado. Agora, aqui no Projeto Eleições do Portal NG Plus, nós vamos conversar com o candidato a deputado estadual pelo PSOL, professor Elson Pereira, que já foi candidato a prefeito de Florianópolis, inclusive. Professor Elson, obrigado pela sua presença aqui no Portal NG Plus. Qual a sua principal bandeira como candidato a deputado estadual? 7 minutos. Bom, eu que agradeço o convite de poder falar, dar um pouco de visibilidade para a campanha de deputado estadual, que é muito difícil, principalmente para um partido como o PSOL, que tem pouco tempo de televisão, pouca exposição. Mais do que propostas específicas, a nossa candidatura trabalha com princípios. Porque acreditamos que as demandas que acontecem na Assembleia Legislativa são dinâmicas e que vão mais do que esperar uma proposta específica, vão esperar do candidato alguns elementos. Quais são esses elementos que nos guiarão na nossa possível mandato na Assembleia? O primeiro deles é o que nós chamamos de justiça social, né? Santa Catarina é um estado
rico, em relação ao Brasil, em relação a algumas economias do mundo, ele é rico, mas ele tem desigualdades importantes a serem superadas. Essa desigualdade social, ela precisa ser buscada a partir do serviço público. Então, o serviço público é um elemento de defesa que nós nos colocaremos num possível mandato. Um outro elemento importante é o aprimoramento da própria democracia, né? A democracia no Brasil, ela engatinha, inclusive do ponto de vista institucional. Nós temos uma democracia representativa em que o voto delega ao deputado, ao vereador, ao executivo 4 anos, e depois há uma relação muito pequena entre aqueles eleitos e a população. Nós precisamos desenvolver uma democracia que permita maior permeabilidade, que permita maior relação entre o poder e a população. É o que nós chamamos de criar condições institucionais para uma democracia verdadeiramente participativa. Outro elemento importante que nós acreditamos, e aí a gente fala que o cachimbo deixa a boca torta, claro, eu como um planejador urbano, por compreender bastante, ter estudado há mais de 25 anos a questão territorial, é perceber que Santa Catarina, por ser um estado com quase 90% de população urbana, precisa de políticas públicas estaduais que orientem o crescimento, o desenvolvimento das cidades catarinenses. Nós temos problemas muito específicos, mas também temos problemas gerais, que praticamente envolvem cidades pequenas e cidades de porte médio. Santa Catarina não tem uma grande metrópole. Por exemplo, vou citar alguma delas, né? A dispersão urbana. Hoje, os municípios, a partir da lei que delimita o perímetro urbano, acaba estendendo ao máximo aquilo que nós chamamos de perímetro urbano, até porque as prefeituras querem cobrar IPTU. Só que isso faz com que as cidades, mesmo pequenas, sejam estendidas. São cidades mais caras, porque a infraestrutura precisa ser mais alongada, cidades de difícil locomoção, de baixa mobilidade, e são cidades em que nós precisamos ter uma lei estadual que, a exemplo do que foi o Estatuto da Cidade em nível nacional, nós temos uma espécie de Estatuto da Cidade em nível estadual, né? Para que nós possamos desenvolver a nossa cidade de maneira mais compacta, de maneira mais acessível, acessibilidade universal, que eu falo aqui, tem mais de 14 milhões no Brasil de pessoas com algum tipo de deficiência, cidades que deem conta do déficit habitacional, né? Enfim, é preciso uma política urbana para o conjunto das cidades catarinenses. Até 30, 40 anos atrás, nós vimos um fluxo migratório para cidades urbano muito forte. Mas nos últimos tempos a gente vê as pessoas indo para o campo, voltando para a área rural. Isso acontece em Santa Catarina também. Como um deputado estadual pode ajudar a equilibrar isso? Então, a partir de uma ideia de um planejamento territorial. Ainda há um desequilíbrio de migração interna em Santa Catarina. Há uma migração interna hoje muito forte ainda do oeste, meio oeste para o litoral. Municípios como Bombinhas têm um alto nível de crescimento populacional, claro, pendular, né? Um crescimento relativo, né? Enquanto que a maioria das cidades do oeste de Santa Catarina tem um decréscimo de população. Hoje, o papel de Chapecó é super importante para o território catarinense, porque ele, de certa forma, conseguiu reequilibrar pela existência de uma universidade federal, pela existência de uma economia que já dá um porte para o município. Então, é preciso ver o território catarinense a partir da ideia do equilíbrio territorial, de forma que é preciso que as infraestruturas, os serviços estejam presentes o mais próximo possível das pessoas, para que elas não precisem fazer esse deslocamento que muitas vezes é contra a sua própria vontade. Aqui o senhor está visitando o sul de Santa Catarina, o que o senhor está percebendo de maior necessidade no sul hoje? Olha, nós acreditamos que Santa Catarina tem um desenvolvimento socioespacial muito diferenciado, né? Se nós analisarmos a história da formação do território catarinense, nós vamos ver que o litoral tem o seu primeira ocupação, e depois há migrações, aí no caso do sul do estado, a migração italiana, mesmo a migração alemã chegou em alguns pontos daqui, ela vai dar uma especificidade para o território. Temos ciclos de economia, né, que se sucederam aqui e que a gente precisa ter muita atenção, porque esses ciclos de economia acabaram deixando, por exemplo, vamos pegar a questão da exploração do carvão, eles deixaram sequelas no território. Sequelas do ponto de vista
ambiental, mas também sequelas do ponto de vista social, né? Pessoas que acabaram na sua vida se atrelando a um tipo de economia que depois tiveram dificuldades, populações inteiras, de se adequar a uma nova economia. Então, é preciso olhar, não só, eu estou falando do sul do estado, mas se nós pegarmos o norte do estado, o Planalto, o oeste, eles têm essas especificidades que um legislador, e aí nós não temos uma eleição distrital, o legislador, um deputado estadual, precisa olhar o território como um todo. É errôneo achar que um deputado estadual é despachante de territórios, despachante de região. Eu quero ser um deputado para toda Santa Catarina, né? E não há nenhuma demagogia nisso, porque eu acredito que o Estado precisa ser territorialmente bem desenvolvido. Candidato, mais 30 segundos para você conversar com os nossos internautas e pedir o voto. Então, eu queria conversar diretamente para toda a população aqui do sul do estado, de perceber o quanto é importante essas pautas que eu apontei inicialmente, a questão do desenvolvimento da democracia, da justiça social e do equilíbrio territorial. Porque o nosso estado é um estado rico, mas que precisa ser igualmente distribuído do ponto de vista do acesso à riqueza, do acesso aos serviços, do acesso às condições boas de se viver. Santa Catarina é um estado bom, mas ele precisa ser ainda mais melhorado. Obrigado, candidato. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço a todos e peço no voto por 50-150.